A garçonete alertou o milionário que sua namorada estava lhe traindo. No dia seguinte, ela recebeu uma surpresa. Marina Fernandes limpava as mãos no avental branco já manchado pelo longo turno no restaurante Bela Vista, um dos mais elegantes da cidade. Aos 28 anos, ela conhecia cada mesa, cada cliente regular e cada detalhe daquele ambiente sofisticado que contrastava drasticamente com sua vida simples. O salário de garçonete mal cobria o aluguel do pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova. Mas Marina nunca reclamava. Tinha sonhos guardados no coração, mas a realidade sempre falava mais alto. Naquela noite de sexta-feira, o movimento estava intenso. As luzes douradas do lustre central refletiam nos copos de cristal, criando uma atmosfera romântica que Marina observava com uma pontada de melancolia. Ela servia a casais apaixonados, famílias celebrando conquistas e executivos, fechando negócios milionários, sempre como uma figura invisível em meio a tanto luxo. Foi quando ele chegou. Ricardo Monteiro, 33 anos, empresário conhecido por sua cadeia de hotéis de luxo espalhados pelo país. Marina o reconheceu imediatamente. Seu rosto estampava frequentemente as revistas de negócios que ela folheava nos intervalos. Alto, cabelos castanhos bem cortados, vestindo uma camisa social branca impecável e um relógio que provavelmente custava mais que o salário anual dela. Ele emanava confiança e sucesso, mas Marina notou algo diferente em seus olhos. Uma ansiedade disfarçada, como se estivesse esperando por algo importante. Ricardo ocupou a mesa 12, uma das mais reservadas do restaurante, próxima às grandes janelas que ofereciam vista para os jardins iluminados. Ele consultava o relógio constantemente e ajeitava a gravata com gestos nervosos. Marina aproximou-se para anotar o pedido e ele explicou que aguardava sua esposa para um jantar especial. Era o aniversário de 5 anos de casamento. Enquanto Ricardo esperava, Marina continuou seu trabalho, atendendo a mesa 14, logo ao lado. O casal que ocupava aquela mesa chamou sua atenção de forma desconfortável. A mulher, uma loira exuberante de aproximadamente 30 anos, usava um vestido vermelho justo que realçava suas curvas. Seus cabelos caíam em ondas perfeitas sobre os ombros e suas unhas vermelhas combinavam perfeitamente com o batom. Ela era lindíssima, mas havia algo em sua atitude que incomodava Marina. O homem que a acompanhava era mais velho, cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e roupas caras. Eles conversavam em tons baixos, com uma intimidade que não parecia apropriada para um jantar de negócios. Marina tentou não prestar atenção, mas a profissão a havia ensinado a ser observadora. Clientes satisfeitos deixavam melhores gorjetas. Foi quando serviu a entrada que Marina presenciou algo que a deixou completamente perturbada. A mulher de vermelho retirou o celular discretamente, verificou se o acompanhante estava distraído com o cardápio de vinhos e começou a digitar. Marina, por estar posicionada estrategicamente ao lado da mesa para servir os pratos, conseguiu ver claramente a tela do aparelho. A mulher estava enviando uma foto sensual de si mesma, tirada aparentemente no banheiro do restaurante minutos antes. A imagem mostrava-a em uma pose provocante, com o vestido levemente levantado. O que mais chocou Marina foi o nome do contato para quem a foto foi enviada. Meu amor. Mas aquele não era o nome do homem que estava com ela na mesa. O coração de Marina acelerou quando ela olhou novamente para a mesa 12. Ricardo continuava esperando, cada vez mais ansioso, consultando mensagens no telefone. Foi então que a terrível realização atingiu Marina como um raio. A mulher na mesa ao lado não era apenas qualquer pessoa. Ela já havia visto aquele rosto antes, nas raras ocasiões em que Ricardo vinha ao restaurante acompanhado. Aquela era Isabela Monteiro, a esposa de Ricardo. Marina sentiu um nó no estômago. Seus valores e princípios entraram em conflito direto com sua necessidade de manter o emprego.
Ela sabia que se envolver na vida pessoal dos clientes poderia trazer consequências graves, mas ver aquele homem esperando pacientemente por uma esposa que o estava traindo descaradamente a poucos metros de distância era algo que ela não conseguia ignorar. Durante os próximos 15 minutos, Marina observou Isabela trocar mais mensagens comprometedoras, sempre verificando se seu acompanhante não estava olhando. A situação tornou-se ainda mais revoltante quando Isabela se levantou. Beijou o homem nos lábios com paixão e murmurou algo sobre encontrar-se mais tarde. Quando Isabela finalmente se dirigiu à mesa 12, Marina tomou uma das decisões mais difíceis de sua vida. Ela se aproximou de Ricardo com o pretexto de servir mais água. Inclinou-se discretamente e sussurrou no ouvido dele as palavras que mudariam tudo. Sua esposa está te traindo. Ela estava na mesa ao lado, enviando fotos íntimas para outro homem. Ricardo ficou em choque. Seus olhos se arregalaram e ele olhou fixamente para Marina, depois para Isabela, que se aproximava sorrindo. O mundo pareceu parar por um momento. Se você está gostando desta história incrível de coragem e transformação, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo e nos comentários conte de onde você está assistindo e que horas são aí. Sua participação faz toda a diferença. O silêncio que se seguiu ao sussurro de Marina pareceu eterno. Ricardo permaneceu imóvel, processando as palavras que acabara de ouvir, enquanto Isabela se aproximava da mesa com um sorriso radiante que agora parecia uma máscara cruel. Marina afastou-se rapidamente, fingindo organizar as louças em uma mesa próxima, mas mantendo-se próxima o suficiente para observar o desenrolar da situação. Isabela chegou à mesa 12 como se nada tivesse acontecido. Beijou Ricardo no rosto com teatralidade e se desculpou pelo atraso, inventando uma história sobre trânsito e uma reunião que se estendeu. Suas palavras fluíam naturalmente, demonstrando uma facilidade perturbadora para mentir. Ela usava o mesmo tom carinhoso de sempre, a mesma expressão amorosa, mas agora Ricardo via tudo através de uma lente completamente diferente. Durante o jantar, Ricardo observou cada gesto, cada palavra, cada olhar de Isabela com uma atenção microscópica que ele nunca havia dedicado antes. Notou como ela verificava o celular constantemente, sempre posicionando a tela longe dele. Observou como seus olhos vagueavam pelo restaurante quando ela achava que ele não estava olhando, e como suas respostas às suas perguntas pareciam ensaiadas e superficiais. Marina continuou seu trabalho, mas não conseguia tirar os olhos daquela mesa. Ela havia plantado uma semente de suspeita, mas agora se questionava se havia feito a coisa certa. Ver a expressão de dor mal disfarçada no rosto de Ricardo a fazia sentir-se culpada, mesmo sabendo que ele merecia conhecer a verdade. Isabela pediu desculpas e foi ao banheiro. Foi então que Ricardo aproveitou para abordar Marina discretamente. Seus olhos revelavam uma mistura de gratidão e desespero. Ele perguntou baixinho se ela tinha certeza do que havia visto, se poderia descrever exatamente o que presenciara. Marina, com o coração apertado, confirmou todos os detalhes. A foto sensual, as mensagens íntimas, o contato salvo como meu amor, o beijo apaixonado com outro homem. Quando Isabela retornou, a dinâmica da mesa havia mudado completamente. Ricardo estava diferente, mais frio, mais distante, fazendo perguntas mais diretas sobre o dia dela, sobre onde havia estado, com quem havia falado. Isabela, ainda inconsciente de que havia sido descoberta, continuava sua performance, mas suas respostas começaram a ficar contraditórias. A tensão era palpável. Marina sentia-se como se estivesse assistindo a um filme dramático, mas sabia que aquilo era real e que sua intervenção havia sido o catalisador para aquela revelação dolorosa. Ela terminou seu turno com o coração pesado, sem saber quais seriam as consequências de sua decisão corajosa.
Ricardo pagou a conta sem dizer uma palavra além do necessário. Marina notou que ele deixou uma gorjeta generosa, muito acima do normal, e ao entregá-la, sussurrou um obrigado quase inaudível. Seus olhos encontraram os dela por um momento, e Marina viu ali uma gratidão sincera, misturada com uma dor profunda. Naquela noite, Marina voltou para casa carregando o peso de ter sido a mensageira de uma verdade devastadora. Ela não conseguiu dormir, imaginando como Ricardo estava lidando com a descoberta, se ele confrontaria Isabela, se seu casamento sobreviveria a essa revelação. Parte dela se arrependia de ter se envolvido, mas uma parte maior sabia que havia feito o que era certo. No dia seguinte, os jornais locais trouxeram uma notícia que confirmou os piores temores de Marina. Ricardo Monteiro havia confrontado sua esposa na mesma noite, exigindo acesso ao celular dela. A verdade veio à tona como uma avalanche. Isabela mantinha um relacionamento extraconjugal há mais de um ano com um empresário do ramo imobiliário. As evidências eram incontestáveis: mensagens, fotos, até mesmo registros de hotéis onde se encontravam. A separação foi anunciada oficialmente, com Ricardo solicitando o divórcio imediatamente. Os advogados já estavam trabalhando na divisão dos bens e Isabela havia se mudado para um apartamento temporário. O escândalo se espalhou rapidamente pelos círculos sociais da alta sociedade, transformando-se no assunto mais comentado da semana. Marina leu as notícias com sentimentos contraditórios. Por um lado, sentia-se responsável pela destruição de um casamento. Por outro, sabia que havia libertado Ricardo de uma relação baseada em mentiras e traição. Ela havia sido apenas a catalisadora de uma verdade que, eventualmente, viria à tona de qualquer forma. Durante todo aquele dia, Marina trabalhou no restaurante com uma sensação estranha, como se todos soubessem do papel que ela havia desempenhado naquela história. Seus colegas comentavam sobre o escândalo, especulando sobre como Ricardo havia descoberto a traição, mas ninguém suspeitava que a garçonete quieta e observadora havia sido a chave para toda aquela revelação. Ao final do expediente, Marina estava exausta emocionalmente. Ela havia passado o dia inteiro repassando os eventos na mente, questionando suas escolhas e imaginando como seria o futuro. Não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado e que sua decisão corajosa seria recompensada de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Na manhã seguinte, Marina acordou com o barulho insistente da campainha. Ainda sonolenta, ela olhou o relógio. Eram apenas 7 horas da manhã, muito cedo para visitas. Vestiu um roupão simples e foi até a porta, imaginando que fosse alguma urgência relacionada ao prédio ou talvez uma correspondência importante. Ao abrir a porta, Marina se deparou com um homem elegantemente vestido, portando uma pasta de couro e um sorriso profissional. Ele se apresentou como Dr. Henrique Almeida, advogado particular de Ricardo Monteiro. Marina sentiu o coração acelerar. Seria possível que Ricardo estivesse bravo com ela por ter se intrometido em sua vida pessoal? Talvez ele estivesse processando-a por difamação ou invasão de privacidade. Com a voz trêmula, Marina convidou o advogado para entrar. Seu pequeno apartamento contrastava drasticamente com o ambiente luxuoso ao qual aquele homem estava acostumado, mas ele manteve a mesma postura respeitosa e profissional. Dr. Henrique explicou que vinha em nome de Ricardo, que desejava expressar sua gratidão de forma concreta pela coragem que Marina havia demonstrado. O advogado retirou alguns documentos da pasta e começou a explicar algo que Marina inicialmente não conseguiu compreender. Ricardo havia decidido presenteá-la com uma quantia substancial em dinheiro como forma de agradecimento. Não se tratava de uma quantia simbólica, eram 50 mil reais, valor suficiente para mudar completamente a vida de Marina. Marina ficou em estado de choque. Ela nunca havia visto tanto dinheiro junto, muito menos imaginado que um dia seria beneficiária de tamanha generosidade.
Suas mãos tremiam enquanto segurava os documentos, tentando processar o que estava acontecendo. O advogado explicou que não havia nenhuma condição ou contrapartida. O dinheiro era uma doação livre e espontânea, um gesto de gratidão sincera. Dr. Henrique também entregou uma carta pessoal de Ricardo. Com os olhos marejados, Marina leu as palavras cuidadosamente escolhidas. Ricardo agradecia pela coragem de Marina em revelar a verdade, mesmo sabendo que isso poderia trazer consequências negativas para ela. Ele reconhecia que sua intervenção havia sido motivada pela compaixão e pela honestidade, valores que ele admirava profundamente. A carta revelava também um lado mais humano de Ricardo. Ele confessava que, apesar da dor inicial, sentia-se liberto de um relacionamento que havia se tornado uma farsa. Descobrir a traição de Isabela havia sido devastador, mas também havia sido libertador. Ele agora poderia reconstruir sua vida sobre bases sólidas e verdadeiras, sem ilusões ou mentiras. Marina chorou enquanto lia cada palavra. Ela havia esperado consequências negativas por sua decisão impulsiva, mas em vez disso, estava sendo recompensada de uma forma que superava todos os seus sonhos mais otimistas. O advogado explicou os procedimentos bancários necessários para receber o dinheiro e se despediu, deixando Marina sozinha com sua nova realidade. Durante todo aquele dia, Marina caminhou pelo apartamento como se estivesse em um sonho. Ela ligou para sua irmã Clara, que inicialmente não acreditou na história, mas depois chorou de emoção ao perceber que a vida delas estava prestes a mudar radicalmente. Com aquele dinheiro, Marina poderia quitar todas as dívidas, fazer um curso superior, talvez até abrir um pequeno negócio. No trabalho, Marina se comportou normalmente, mas por dentro estava em ebulição. Ela olhava para o restaurante elegante com outros olhos, sabendo que sua situação financeira havia mudado drasticamente. Seus colegas notaram que ela estava diferente, mais sorridente, mais confiante, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Marina decidiu não contar a ninguém sobre o dinheiro, exceto para Clara. Ela sabia que notícias desse tipo poderiam trazer problemas, atraindo pessoas com más intenções ou gerando inveja e ressentimento. Por enquanto, ela guardaria o segredo e planejaria cuidadosamente como usar aquela oportunidade única. Durante o intervalo do trabalho, Marina se dirigiu ao banco para confirmar que a transferência havia sido realizada. Ver aqueles números em sua conta bancária foi quase surreal. Pela primeira vez em sua vida, ela não precisaria se preocupar com o aluguel do próximo mês, com as contas de luz e água ou com o que comer no final do mês. Mas mais importante que o dinheiro em si era o que ele representava. Ricardo havia reconhecido seu valor como pessoa, sua integridade e sua coragem. Ele havia visto nela qualidades que muitas pessoas ignoravam. A garçonete invisível havia sido vista, valorizada e recompensada por um dos homens mais poderosos da cidade. Naquela noite, Marina voltou para casa com uma sensação de gratidão imensa. Ela havia tomado uma decisão difícil, baseada em seus valores pessoais, sem esperar nada em troca, e havia sido surpreendida pela generosidade de um homem que reconheceu sua bondade. Era apenas o começo de uma jornada que transformaria sua vida de maneiras que ela ainda não conseguia imaginar. Nas semanas que se seguiram, Marina vivenciou uma transformação gradual, mas profunda. O dinheiro de Ricardo não apenas aliviou suas preocupações financeiras imediatas, mas também abriu um mundo de possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Pela primeira vez em anos, ela podia sonhar sem as amarras da necessidade financeira constante. A primeira decisão de Marina foi investir em sua educação. Ela sempre havia sonhado em cursar administração de empresas, mas as circunstâncias nunca permitiram que ela deixasse o trabalho para estudar. Agora,
Com estabilidade financeira temporária, ela se inscreveu em uma faculdade particular renomada, optando pelo curso noturno para poder continuar trabalhando durante o dia. Clara ficou radiante com a decisão da irmã. Aos 24 anos, ela também trabalhava como vendedora em uma loja de roupas, mas sempre incentivou Marina a buscar algo melhor. Ver a irmã mais velha finalmente ter a oportunidade de estudar foi emocionante para ambas. Elas comemoraram a aprovação de Marina na faculdade com um jantar especial em casa, um luxo simples que antes era cuidadosamente planejado no orçamento. No restaurante Bela Vista, Marina continuou trabalhando com a mesma dedicação de sempre, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. Ela não estava mais ali apenas por necessidade. Estava construindo experiência enquanto se preparava para um futuro melhor. Seus colegas notaram a mudança em sua postura, mais confiante e otimista, embora ela nunca tenha revelado o verdadeiro motivo. A vida acadêmica trouxe desafios que Marina abraçou com entusiasmo. Depois de anos longe dos livros, voltar a estudar exigiu disciplina e organização. Ela acordava cedo para revisar as matérias antes do trabalho, aproveitava os intervalos no restaurante para fazer exercícios e dedicava as madrugadas aos estudos mais complexos. Era cansativo, mas extremamente gratificante. Marina também decidiu investir em si mesma de outras formas. Ela fez um curso de inglês, sabendo que o idioma seria fundamental para seu crescimento profissional. Aos poucos, foi renovando o guarda-roupa com peças mais elegantes e apropriadas para sua nova realidade acadêmica. Cada pequena melhoria era uma vitória pessoal, um passo em direção ao futuro que ela estava construindo. Durante esse período, Marina pensava frequentemente em Ricardo. Ela lia ocasionalmente notícias sobre ele nos jornais de negócios. Sua empresa continuava crescendo, ele havia lançado uma nova linha de hotéis sustentáveis e parecia estar reconstruindo sua vida pessoal com discrição. Ela sentia uma gratidão profunda por ele, não apenas pelo dinheiro, mas pela oportunidade de transformação que ele havia proporcionado. Um dia, aproximadamente 2 meses após receber a doação, Marina estava na faculdade quando teve uma aula sobre ética empresarial. O professor discutia casos onde a integridade pessoal entra em conflito com interesses profissionais. Marina se lembrou vividamente da noite em que decidiu sussurrar a verdade no ouvido de Ricardo, arriscando seu emprego para fazer o que considerava certo. Ela compartilhou uma versão adaptada da história com a turma sem revelar nomes ou detalhes específicos. Falou sobre a importância de tomar decisões baseadas em valores pessoais, mesmo quando isso envolve riscos. Seus colegas ficaram impressionados com sua perspectiva madura e prática sobre ética nos negócios. Marina também começou a fazer trabalhos voluntários nos finais de semana. Ela ajudava em uma ONG que distribuía refeições para pessoas em situação de rua, uma atividade que a conectava com suas próprias experiências de dificuldade financeira. Ela sabia como era importante cada pequeno gesto de bondade, cada oportunidade de recomeçar. As notas de Marina na faculdade eram excelentes. Sua experiência prática no atendimento ao cliente, combinada com sua dedicação aos estudos, criava uma perspectiva única sobre administração e gestão de negócios. Os professores elogiavam sua participação nas aulas e sua capacidade de conectar teoria com práticas reais do mercado. Clara também estava sendo influenciada positivamente pela transformação da irmã. Inspirada pelo exemplo de Marina, ela decidiu fazer um curso técnico em design gráfico, uma área que sempre a interessou. As duas irmãs se apoiavam mutuamente, criando um ambiente familiar focado no crescimento e na superação. Marina mantinha um controle rigoroso de seus gastos, garantindo que o dinheiro de Ricardo fosse usado de forma inteligente e sustentável. Ela separou uma parte para emergências, outra para a educação, uma quantia para ajudar Clara e guardou o restante para investimentos futuros.
Cada real era tratado com o respeito que merecia, como o presente precioso que realmente era. À medida que os meses passavam, Marina sentia que estava honrando a confiança que Ricardo havia depositado nela. Ela estava usando a oportunidade para crescer, para se tornar uma versão melhor de si mesma, para construir um futuro sólido baseado em seus próprios méritos. A garçonete estava se transformando em uma futura empresária, e essa metamorfose era apenas o começo de sua jornada extraordinária. 6 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. Marina estava no meio de seu 2º semestre na faculdade, equilibrando trabalho, estudos e uma nova confiança que irradiava de seu interior. Ela havia emagrecido alguns quilos devido à rotina intensa, mas principalmente devido a uma alimentação mais cuidadosa e à prática regular de exercícios que agora podia permitir-se. Naquela quinta-feira, o restaurante Bela Vista estava particularmente movimentado. Um evento empresarial havia reservado o salão principal, e Marina estava entre as garçonetes escaladas para atender aos convidados ilustres. Ela vestia o uniforme impecável, mas agora carregava-se com uma postura diferente, mais ereta, mais confiante, com o cabelo bem cuidado e uma maquiagem sutil que realçava seus traços naturalmente bonitos. Foi durante o serviço do coquetel de boas-vindas que Marina o viu. Ricardo estava próximo às janelas, conversando com outros empresários, mas parecia mais relaxado do que na última vez que ela o havia visto. Ele usava um terno azul marinho, sem gravata, numa elegância mais casual. Seus cabelos estavam ligeiramente mais longos, e ele sorria genuinamente, um contraste marcante com a tensão que carregava meses atrás. Marina sentiu o coração acelerar. Parte dela queria se aproximar para agradecê-lo pessoalmente pela generosidade, mas outra parte hesitava, temendo que sua presença pudesse trazer lembranças dolorosas daquela noite devastadora. Ela decidiu manter a discrição profissional e continuar seu trabalho, servindo os convidados com a mesma excelência de sempre. Durante aproximadamente 1 hora, Marina conseguiu evitar a área onde Ricardo estava, mas o destino parecia ter outros planos. Quando ela se dirigia à cozinha com uma bandeja vazia, Ricardo a interceptou gentilmente. Seu sorriso era caloroso e genuíno, sem vestígios da dor que ela havia testemunhado meses atrás. Ricardo perguntou como ela estava, e Marina respondeu com educação, mencionando que estava bem, trabalhando e estudando. Ele pareceu genuinamente interessado quando ela mencionou a faculdade, perguntando sobre o curso e como estava conseguindo conciliar trabalho e estudos. Havia uma admiração sincera em seus olhos, como se ele reconhecesse a determinação necessária para essa jornada dupla. A conversa foi breve, mas significativa. Ricardo expressou novamente sua gratidão pela coragem de Marina naquela noite, explicando que, com o tempo, ele havia compreendido que ela havia lhe dado o maior presente possível, a verdade e a oportunidade de recomeçar. Ele parecia genuinamente feliz, mais leve, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Marina ficou tocada ao perceber que Ricardo não guardava ressentimento ou associações negativas com ela. Pelo contrário, ele a via como alguém que havia contribuído positivamente para sua vida, mesmo através de um momento doloroso. Essa percepção a aliviou de uma culpa que ela nem sabia que ainda carregava. Durante o resto da noite, Marina observou Ricardo de longe. Ele interagia naturalmente com os outros empresários, ria das piadas, participava das discussões sobre negócios. Parecia um homem que havia encontrado seu equilíbrio novamente, que havia processado a traição e seguido em frente de forma saudável. Isso trouxe uma sensação de paz para Marina, confirmando que sua decisão havia sido, de fato, a correta. No final do evento, quando Marina estava organizando as mesas para o turno da madrugada, Ricardo se aproximou novamente. Ele entregou-lhe um cartão elegante
explicando que estava expandindo seus negócios e procurando pessoas íntegras e determinadas para sua equipe. Ele a convidou para uma entrevista informal, não como um favor, mas como uma oportunidade genuína baseada no que ele havia observado sobre seu caráter. Marina ficou surpresa e emocionada. Ela não esperava que aquele encontro casual resultasse em uma oportunidade profissional. Ricardo explicou que estava criando um departamento de atendimento ao cliente premium em seus hotéis, e a experiência dela no restaurante, combinada com os estudos em administração, poderia ser exatamente o que ele procurava. Ele enfatizou que não se tratava de caridade ou gratidão. Ele era um empresário pragmático e não faria uma oferta profissional por motivos pessoais. Ele estava genuinamente impressionado com a transformação que observava nela, com sua dedicação aos estudos e com a forma como ela conduzia seu trabalho no restaurante com ainda mais excelência do que antes. Marina aceitou o cartão com as mãos tremendo levemente. A oportunidade de trabalhar em uma empresa renomada, usando sua experiência atual como base para crescimento profissional, era algo que ela havia sonhado, mas não esperava acontecer tão cedo. Ela agradeceu respeitosamente e prometeu entrar em contato para agendar a entrevista. Quando Ricardo se despediu, Marina ficou sozinha segurando o cartão, sentindo que sua vida estava prestes a tomar outro rumo inesperado. Em poucos meses, ela havia saído da invisibilidade para receber reconhecimento, da estagnação para o crescimento, da limitação para as possibilidades infinitas. Era como se o universo estivesse conspirando para recompensar sua integridade e determinação. Naquela noite, Marina voltou para casa com uma sensação de que estava vivendo um conto de fadas moderno, mas baseado em trabalho duro, valores sólidos e coragem para fazer as escolhas certas. Ela mal podia esperar para contar a Clara sobre essa nova oportunidade que havia surgido de forma tão natural e inesperada. Marina passou a madrugada inteira acordada, alternando entre a empolgação e a ansiedade. O cartão de Ricardo estava sobre a mesa da cozinha e ela o olhava constantemente, como se precisasse confirmar que aquilo realmente havia acontecido. Pela manhã, Clara encontrou a irmã já vestida para o trabalho, mas com uma expressão diferente, uma mistura de nervosismo e determinação. Depois de contar tudo para Clara, Marina decidiu aguardar alguns dias antes de ligar para Ricardo. Ela queria se preparar adequadamente para a entrevista, pesquisar sobre a empresa dele, entender melhor o mercado hoteleiro e organizar suas ideias sobre como sua experiência poderia contribuir para o negócio dele. Durante os próximos 3 dias, Marina dedicou cada momento livre aos estudos sobre a empresa Monteiro Hotels. Ela descobriu que Ricardo havia construído um império impressionante, com hotéis em 8 estados brasileiros, focados em sustentabilidade e experiência premium do cliente. A empresa tinha uma reputação excelente no mercado e era conhecida por valorizar funcionários dedicados. Marina também pesquisou sobre departamentos de atendimento ao cliente no setor hoteleiro, estudou cases de sucesso e refletiu sobre sua própria experiência no restaurante. Ela percebeu que havia desenvolvido habilidades valiosas, capacidade de antecipar necessidades dos clientes, resolver problemas rapidamente, manter a calma sob pressão e trabalhar em equipe eficientemente. No 4º dia, Marina finalmente ligou para o número do cartão. A secretária de Ricardo foi extremamente profissional e cordial, agendando a entrevista para a sexta-feira seguinte no escritório central da empresa. Marina pediu uma folga no restaurante, inventando uma desculpa sobre consulta médica, pois ainda não queria explicar sobre a oportunidade até ter certeza do resultado. Na noite anterior à entrevista, Marina passou horas escolhendo a roupa adequada. Ela havia comprado um terno feminino simples, mas elegante, com parte do dinheiro que Ricardo havia lhe dado. Uma ironia poética que não passou despercebida.
Clara ajudou-a a se arrumar, fazendo uma maquiagem profissional e organizando o cabelo de forma sofisticada. No dia da entrevista, Marina chegou ao prédio da Monteiro Hotels com 15 minutos de antecedência. O edifício era imponente, todo em vidro e aço, localizado na região mais nobre da cidade. O lobby era luxuoso, com mármore italiano e obras de arte contemporânea, mas Marina não se intimidou. Sua experiência no restaurante Bela Vista havia lhe ensinado a transitar em ambientes sofisticados com naturalidade. A secretária de Ricardo, uma mulher elegante de meia-idade chamada Sônia, recebeu Marina com um sorriso genuíno. Ela ofereceu café e água, e Marina optou por um chá para acalmar os nervos. Enquanto aguardava, Marina observou o movimento do escritório. Funcionários bem vestidos caminhavam com propósito, telefones tocavam constantemente e havia uma energia produtiva no ar. Quando finalmente foi chamada para a sala de Ricardo, Marina respirou fundo e entrou com confiança. O escritório era amplo, com uma vista panorâmica da cidade, mas o que mais a impressionou foi a simplicidade da decoração. Apesar de claramente caro, tudo tinha um toque pessoal e acolhedor, refletindo a personalidade genuína que ela havia percebido em Ricardo. A entrevista durou quase 2 horas. Ricardo fez perguntas sobre sua experiência no restaurante, suas motivações para estudar administração, seus planos de carreira e sua visão sobre atendimento ao cliente. Marina respondeu com honestidade e paixão, contando casos específicos de como havia resolvido problemas no restaurante, como lidava com clientes difíceis e como acreditava que a hospitalidade genuína era fundamental para qualquer negócio de sucesso. O que mais impressionou Ricardo foi a maturidade e a visão estratégica que Marina demonstrou. Ela não apenas relatou experiências, mas analisou cada situação, extraindo lições aprendidas e propondo melhorias. Quando ele perguntou sobre seus sonhos profissionais, Marina falou sobre sua vontade de crescer dentro de uma empresa séria, contribuir para resultados excepcionais e, eventualmente, liderar uma equipe. Ricardo explicou detalhadamente a posição. Coordenadora de experiência do cliente, com responsabilidade por desenvolver protocolos de atendimento premium, treinar equipes de recepção e concierge e garantir que cada hóspede tivesse uma experiência memorável nos hotéis da rede. O salário oferecido era 3 vezes maior que o que ela recebia no restaurante, com benefícios completos e oportunidades de crescimento. Marina ficou emocionada, mas manteve a compostura profissional. Ela fez perguntas inteligentes sobre a cultura da empresa, os desafios do cargo e as expectativas de Ricardo para os primeiros meses. Sua curiosidade genuína e suas questões pertinentes confirmaram para Ricardo que ele havia feito a escolha certa. No final da entrevista, Ricardo ofereceu a posição oficialmente. Marina aceitou com gratidão, mas também com a confiança de quem sabia merecer aquela oportunidade. Eles acertaram que ela começaria em 3 semanas, tempo suficiente para ela se desligar adequadamente do restaurante e se preparar para os novos desafios. Quando Marina saiu do prédio, ela precisou se apoiar em uma parede para processar o que havia acabado de acontecer. Em menos de 1 ano, sua vida havia se transformado completamente. A garçonete que vivia de gorjetas agora seria uma executiva em uma das maiores empresas hoteleiras do país. Ela ligou para Clara imediatamente e as duas choraram de emoção ao telefone. Naquela noite, Marina escreveu uma longa carta de agradecimento para Ricardo, reconhecendo não apenas a oportunidade profissional, mas a forma como ele havia acreditado no potencial dela quando ela mesma ainda estava descobrindo suas capacidades. Ela prometeu honrar a confiança depositada nela e contribuir para o sucesso da empresa com a mesma dedicação que sempre demonstrou em tudo que fazia.
A decisão corajosa de sussurrar a verdade naquela noite havia aberto portas que Marina jamais imaginou existir. Ela estava prestes a entrar em um mundo completamente novo, mas carregava consigo os valores e a integridade que a haviam trazido até ali. Era o fim de um capítulo e o início de uma jornada extraordinária. O último dia de Marina no restaurante Bela Vista foi agridoce. Ela havia trabalhado ali por 4 anos, construído amizades sólidas e aprendido lições valiosas sobre trabalho duro e dedicação. Seus colegas organizaram uma despedida surpresa durante o intervalo, com um bolo simples, mas feito com carinho. Muitos não entendiam completamente como ela havia conseguido a nova oportunidade, mas todos reconheciam que ela merecia. Marina não revelou os detalhes sobre Ricardo ou sobre o dinheiro que havia recebido. Ela simplesmente explicou que uma oportunidade surgiu através de um cliente que ficou impressionado com seu atendimento. Era uma versão simplificada da verdade, mas protegia a privacidade de todos os envolvidos e evitava complicações desnecessárias. O gerente do restaurante, Sr. Paulo, expressou genuína tristeza pela saída de Marina. Ele a via como uma das funcionárias mais confiáveis e dedicadas que já havia tido, e ofereceu-lhe uma recomendação entusiástica para qualquer emprego futuro. Marina ficou tocada pelo reconhecimento e prometeu manter contato. Na semana que antecedeu seu primeiro dia na Monteiro Hotels, Marina se dedicou intensivamente aos preparativos. Ela pesquisou cada hotel da rede, estudou os sites de avaliação dos hóspedes, analisou comentários positivos e negativos para entender os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Também leu livros sobre gestão hoteleira e atendimento ao cliente de alto padrão. Clara ajudou Marina a renovar completamente seu guarda-roupa profissional. Elas foram ao shopping e escolheram cuidadosamente peças versáteis e elegantes que transmitissem profissionalismo sem ostentação. Marina também investiu em sapatos de qualidade e acessórios discretos, mas refinados. Cada compra era pensada estrategicamente para construir uma imagem executiva apropriada. O primeiro dia na nova empresa foi uma experiência transformadora. Marina chegou às 8 horas em ponto no escritório central, vestindo um blazer azul marinho com calça social e sapatos de salto médio. Ela estava nervosa, mas confiante, carregando uma pasta de couro nova onde organizara todas suas anotações e pesquisas. Sônia, a secretária de Ricardo, conduziu Marina pelos andares do edifício, apresentando-a aos principais departamentos e explicando a estrutura organizacional da empresa. Marina conheceu o diretor financeiro, a gerente de recursos humanos, o coordenador de marketing e vários outros executivos. Todos foram receptivos e demonstraram curiosidade genuína sobre suas ideias para melhorar a experiência dos hóspedes. Ricardo dedicou toda a manhã para orientar Marina pessoalmente. Ele mostrou relatórios de satisfação dos clientes, explicou os principais desafios da empresa e compartilhou sua visão sobre o futuro da hospitalidade brasileira. Marina fez anotações detalhadas e fez perguntas pertinentes que impressionaram Ricardo pela profundidade e relevância. Durante o almoço, Marina foi apresentada à sua equipe direta, 3 analistas jovens e dinâmicos que trabalhariam sob sua coordenação. Eles pareciam céticos inicialmente, questionando silenciosamente como uma ex-garçonete poderia liderar um departamento tão importante. Marina percebeu a tensão, mas decidiu conquistar o respeito através de competência e liderança, não através de explicações defensivas. À tarde, Marina visitou o hotel flagship da empresa, localizado no centro da cidade. Era uma propriedade deslumbrante, com 200 suítes luxuosas, 3 restaurantes, spa completo e centro de convenções. Ela observou cada detalhe do atendimento, desde a recepção até o serviço de quarto, identificando pontos de excelência e oportunidades de aprimoramento.
O que mais chamou a atenção de Marina foi a dedicação dos funcionários, mas também a falta de padronização em alguns processos. Cada recepcionista tinha sua própria abordagem. Alguns concierges eram mais proativos que outros, e não havia um protocolo claro para situações especiais. Ela viu imediatamente onde poderia contribuir com sua experiência prática. Durante a primeira semana, Marina dedicou-se principalmente a observar e aprender. Ela visitou todos os hotéis da rede na região, conversou com gerentes locais, entrevistou funcionários de diferentes níveis e analisou centenas de avaliações de hóspedes. Cada informação era cuidadosamente registrada em um sistema organizacional que ela havia desenvolvido. Marina também começou a implementar pequenas melhorias imediatas. Ela criou scripts básicos para situações comuns, desenvolveu um checklist para o check-in premium e propôs um sistema de comunicação mais eficiente entre departamentos. Suas sugestões eram práticas e baseadas em experiência real, o que as tornava facilmente aplicáveis. No final da primeira semana, Ricardo chamou Marina para uma reunião de feedback. Ele estava impressionado com a rapidez com que ela havia se adaptado e com a qualidade de suas observações iniciais. Marina apresentou um relatório preliminar com suas impressões e suas primeiras propostas de melhoria, demonstrando uma visão estratégica madura e fundamentada. Ricardo confirmou que havia feito a escolha certa. Marina não era apenas uma funcionária grata pela oportunidade. Ela era uma profissional competente que trazia valor real para a empresa. Sua experiência prática, combinada com sua educação formal e sua ética de trabalho, criavam um perfil único e valioso. Marina terminou sua primeira semana com a certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. Ela não estava apenas trabalhando, estava construindo uma carreira em algo que a apaixonava genuinamente. A garçonete havia se tornado uma executiva, mas mais importante, ela havia descoberto seu potencial verdadeiro e estava determinada a desenvolvê-lo ao máximo. 2 meses depois de assumir o cargo, Marina enfrentou seu primeiro grande desafio profissional. O hotel mais luxuoso da rede havia recebido uma série de avaliações negativas de hóspedes importantes, incluindo um empresário japonês que estava considerando cancelar um contrato de hospedagem corporativa que valia milhões para a empresa. As reclamações eram variadas: demora no check-in, problemas de comunicação com a equipe, serviço de quarto inconsistente e falta de atenção a detalhes especiais solicitados pelos hóspedes. Ricardo estava preocupado, pois aquele hotel era considerado o cartão de visita da empresa, e sua reputação estava sendo questionada justamente quando eles negociavam expansão para outros estados. Marina foi designada para liderar uma força-tarefa para solucionar os problemas rapidamente. Era sua primeira oportunidade de demonstrar liderança em uma situação de crise. E ela sabia que todos na empresa estariam observando como a ex-garçonete lidaria com um desafio executivo real. A primeira ação de Marina foi visitar o Hotel Incógnita, registrando-se como hóspede comum. Ela queria experimentar o atendimento da perspectiva do cliente, identificando exatamente onde os processos estavam falhando. Durante 2 dias, ela documentou meticulosamente cada interação, desde a recepção até o serviço de limpeza. Marina descobriu que os problemas não eram de competência individual dos funcionários, mas sim de comunicação e coordenação entre departamentos. A recepção não comunicava adequadamente pedidos especiais para o serviço de quarto. O concierge não tinha acesso às preferências dos hóspedes registradas no sistema, e não havia um protocolo claro para VIPs. Depois da investigação, Marina reuniu toda a equipe do hotel para uma apresentação de seus achados. Em vez de culpar ou criticar, ela adotou uma abordagem colaborativa, explicando como sua experiência no restaurante havia lhe ensinado que pequenos detalhes fazem a diferença na satisfação do cliente.
Marina implementou um sistema de comunicação integrado entre todos os departamentos, criou protocolos específicos para diferentes tipos de hóspedes e estabeleceu um programa de treinamento focado em antecipação de necessidades. Ela também instituiu reuniões diárias de 5 minutos entre os turnos para garantir continuidade no atendimento. A transformação foi impressionante. Em 3 semanas, as avaliações do hotel melhoraram drasticamente. O empresário japonês, que havia recebido um atendimento impecável durante uma nova visita, decidiu não apenas manter o contrato, mas ampliá-lo para incluir outros hotéis da rede. A recuperação foi tão notável que virou case de estudo interno na empresa. Ricardo estava eufórico com os resultados. Durante uma reunião da diretoria, ele apresentou Marina como exemplo de como a empresa valorizava talentos verdadeiros, independentemente de sua origem. A história da garçonete, que se tornou executiva e salvou um dos principais contratos da empresa, começou a circular pelos corredores, inspirando outros funcionários. Marina também ganhou o respeito definitivo de sua equipe. Os analistas, que inicialmente duvidaram de sua capacidade, agora a viam como uma líder inspiradora que combinava conhecimento prático com visão estratégica. Eles começaram a procurá-la não apenas para questões profissionais, mas também para conselhos de carreira. Com o sucesso do projeto, Marina foi convidada a apresentar suas metodologias para os gerentes de todos os hotéis da rede. Ela desenvolveu um manual de excelência no atendimento baseado em sua experiência e nas melhores práticas que havia identificado. O material foi tão bem recebido que Ricardo decidiu implementá-lo em toda a empresa. Marina também começou a ser reconhecida fora da empresa. Ela foi convidada para palestrar em um congresso de hotelaria sobre inovação no atendimento ao cliente, onde compartilhou sua jornada e suas metodologias. Sua história pessoal de superação, combinada com resultados concretos, tocou profundamente a audiência de executivos experientes. A imprensa especializada começou a notar Marina. Uma revista do setor hoteleiro publicou uma matéria sobre novos talentos da hospitalidade brasileira, destacando sua trajetória única e seus resultados excepcionais. A exposição trouxe prestígio adicional para a Monteiro Hotels e consolidou a reputação de Marina como uma profissional inovadora. Durante esse período de crescimento profissional, Marina nunca esqueceu suas origens. Ela continuou visitando o restaurante Bela Vista ocasionalmente, mantendo contato com antigos colegas e sempre tratando a todos com o mesmo respeito e carinho de antes. Sua humildade, mesmo em meio ao sucesso, era uma característica que a tornava ainda mais admirada. Clara acompanhava orgulhosa a ascensão da irmã, mas Marina sempre fazia questão de creditar parte de seu sucesso ao apoio incondicional que recebia em casa. Ela aumentou a mesada que dava para Clara e incentivou-a a também sonhar grande com sua carreira em design gráfico. No final de seus primeiros 6 meses como executiva, Marina já estava sendo cotada para uma promoção. Seu trabalho havia resultado em aumento de 23% na satisfação dos hóspedes, redução de 40% nas reclamações e crescimento de 15% na taxa de ocupação dos hotéis onde suas metodologias foram implementadas. Os números falavam por si só. Marina havia provado que coragem e integridade, quando combinadas com trabalho duro e determinação, podem levar uma pessoa a lugares extraordinários. Ela não apenas mudou sua própria vida, mas estava transformando uma empresa inteira e inspirando centenas de pessoas ao longo do caminho. 1 ano após sua contratação, Marina foi promovida a diretora de experiência do cliente para toda a rede Monteiro Hotels. A promoção veio acompanhada de um aumento salarial substancial, um escritório próprio no andar executivo e uma equipe de 15 profissionais sob sua liderança. Era uma ascensão meteórica que impressionou todo o mercado hoteleiro brasileiro.
A cerimônia de anúncio da promoção foi realizada no salão principal do Hotel Flagship, com a presença de todos os executivos da empresa, gerentes de hotéis e imprensa especializada. Ricardo fez um discurso emocionante sobre como Marina representava os valores fundamentais da empresa: excelência, integridade e potencial humano ilimitado. Durante seu discurso de agradecimento, Marina falou sobre a importância de dar oportunidades para pessoas talentosas, independentemente de sua origem social ou profissional. Ela mencionou, sem entrar em detalhes, que sua jornada havia começado com um ato de coragem que mudou sua vida e a vida de outras pessoas. Muitos na audiência não entenderam completamente a referência, mas Ricardo sorriu discretamente, lembrando-se daquela noite fatídica no restaurante. Com a nova posição, Marina lançou um programa ambicioso chamado Excelência 360, que revolucionou a forma como a rede tratava seus hóspedes. O programa incluía treinamentos intensivos para todos os funcionários, implementação de tecnologia para personalização do atendimento e criação de protocolos específicos para diferentes perfis de clientes. Os resultados foram extraordinários. A rede Monteiro Hotels começou a receber prêmios de excelência em atendimento. Suas taxas de ocupação atingiram níveis recordes e a empresa conseguiu aumentar significativamente suas tarifas devido à reputação de qualidade excepcional. Marina havia se tornado uma peça fundamental no sucesso da empresa. Paralelamente ao crescimento profissional, Marina também se formou em administração com louvor. Sua monografia sobre gestão de experiência do cliente no setor hoteleiro foi considerada uma das melhores do curso e foi posteriormente publicada em uma revista acadêmica especializada. Ela havia conseguido equilibrar trabalho e estudos com maestria, demonstrando disciplina e organização excepcionais. Clara também havia florescido sob a influência positiva da irmã. Ela se formou em design gráfico e conseguiu um estágio em uma agência de publicidade renomada. As duas irmãs se mudaram para um apartamento amplo e bem localizado, onde criaram um ambiente acolhedor que refletia suas personalidades e conquistas. Marina nunca esqueceu de retribuir a comunidade que a havia formado. Ela criou um programa de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade social, financiando cursos técnicos e superiores para aqueles que demonstrassem potencial e determinação. Era sua forma de multiplicar as oportunidades que havia recebido. O programa de bolsas se tornou um projeto pessoal de Marina. Ela dedicava fins de semana para entrevistar candidatos, acompanhar o progresso dos bolsistas e oferecer mentoria para aqueles que enfrentavam dificuldades. Ver jovens talentosos conseguindo transformar suas vidas através da educação trazia uma satisfação profunda que complementava seu sucesso profissional. Ricardo observava a evolução de Marina com admiração genuína. Ela havia superado todas as expectativas e se tornado não apenas uma executiva competente, mas uma líder inspiradora que elevava todos ao seu redor. Ele frequentemente a consultava sobre decisões estratégicas importantes, reconhecendo que sua perspectiva única agregava valor às discussões empresariais. A relação profissional entre Marina e Ricardo era exemplar, baseada em respeito mútuo, confiança e resultados concretos. Eles nunca discutiam publicamente os eventos que os haviam unido inicialmente, mas havia uma compreensão silenciosa de que aquela experiência havia revelado o caráter de ambos e criado uma base sólida para uma parceria profissional excepcional. Marina também começou a receber convites para participar de conselhos consultivos de outras empresas do setor. Sua reputação havia crescido tanto que executivos experientes procuravam sua opinião sobre estratégias de atendimento ao cliente. Ela aceitava seletivamente esses convites, sempre priorizando sua responsabilidade principal na Monteiro Hotels. A imprensa nacional começou a notar Marina.
Ela foi incluída em uma lista de 30 executivos abaixo dos 30 anos, de uma revista de negócios conceituada. A matéria destacava sua trajetória única e seus resultados impressionantes, inspirando milhares de jovens profissionais pelo país. Marina usava essa visibilidade para promover seus valores de meritocracia e oportunidades iguais. Durante uma entrevista para um programa de televisão sobre empreendedorismo, Marina foi perguntada sobre o momento decisivo de sua carreira. Ela respondeu que havia sido quando decidiu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que isso poderia trazer consequências negativas. Essa filosofia, ela explicou, havia guiado todas suas decisões subsequentes e era fundamental para construir uma carreira sólida. No final do segundo ano na empresa, Marina havia transformado não apenas sua própria vida, mas também impactado positivamente centenas de funcionários, milhares de hóspedes e dezenas de jovens através de seu programa de bolsas. Ela havia provado que uma pessoa determinada e íntegra pode criar ondas de mudança positiva que se estendem muito além de sua esfera pessoal. A garçonete que um dia sussurrou uma verdade dolorosa no ouvido de um milionário havia se tornado uma das executivas mais respeitadas do país, mas sua maior conquista era ter permanecido fiel aos valores que a trouxeram até ali. Marina era a prova viva de que o sucesso verdadeiro vem de uma combinação de oportunidade, preparação e, acima de tudo, caráter. 3 anos haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. Marina, agora com 31 anos, estava no auge de sua carreira executiva, mas também no início de uma nova fase de sua vida pessoal. Ela havia encontrado o amor com Gabriel, um arquiteto talentoso que admirava sua determinação e compartilhava seus valores sobre trabalho e família. O relacionamento havia florescido naturalmente, baseado em respeito mútuo e admiração genuína. O pedido de casamento veio durante uma viagem de trabalho que Marina fez para inaugurar um novo hotel da rede em Florianópolis. Gabriel a surpreendeu aparecendo no evento e propondo matrimônio durante o pôr do sol na praia, com Clara e Ricardo como testemunhas da surpresa romântica. Era o símbolo perfeito de como sua vida profissional e pessoal haviam se alinhado harmoniosamente. A cerimônia de casamento foi realizada no hotel Flagship da Monteiro Hotels, em um evento elegante mas acolhedor que reuniu família, amigos e colegas de trabalho. Ricardo foi um dos padrinhos, ao lado do pai de Gabriel e de antigos colegas do restaurante Bela Vista. Clara foi a madrinha principal, radiante ao ver a irmã mais velha realizando todos os sonhos que pareciam impossíveis anos atrás. Durante o discurso no casamento, Marina falou sobre as surpresas que a vida reserva para aqueles que se mantêm fiéis aos seus valores. Ela mencionou que, às vezes, um momento de coragem pode desencadear uma série de eventos que transformam completamente nossa trajetória. Os convidados aplaudiram emocionados, sem imaginar a profundidade real daquelas palavras. Ricardo, em seu discurso como padrinho, falou sobre como Marina havia lhe ensinado que a verdadeira riqueza está nas pessoas íntegras que encontramos pelo caminho. Ele mencionou que conhecer Marina havia sido uma das melhores coisas que lhe acontecera, não apenas profissionalmente, mas como ser humano. Suas palavras foram carregadas de gratidão e respeito genuínos. Após o casamento, Marina e Gabriel se mudaram para uma casa espaçosa com jardim, onde planejavam construir uma família. Marina havia conseguido equilibrar perfeitamente sua carreira em ascensão com seus planos pessoais, demonstrando que é possível ter sucesso profissional sem sacrificar a felicidade pessoal. Na Monteiro Hotels, Marina havia se tornado indispensável. A empresa estava negociando uma expansão internacional e ela estava liderando o projeto de implementação dos padrões de atendimento nos novos hotéis que seriam abertos no Chile e na Colômbia.
Era uma responsabilidade enorme que confirmava sua posição como uma das executivas mais confiáveis da empresa. O programa de bolsas de Marina havia crescido significativamente. Com o apoio da Monteiro Hotels e de outros parceiros, ela já havia beneficiado mais de 50 jovens, muitos dos quais agora trabalhavam na própria empresa ou em outras organizações respeitáveis. Alguns dos primeiros bolsistas haviam se formado e começado suas próprias iniciativas sociais, multiplicando o impacto positivo. Clara havia se tornado uma designer gráfica reconhecida, trabalhando em projetos para grandes marcas e desenvolvendo sua própria agência. A transformação das duas irmãs era frequentemente citada como exemplo de como a educação e as oportunidades podem quebrar ciclos de limitação socioeconômica. Elas haviam se tornado modelos para outras famílias em situações similares. Em uma tarde de quinta-feira, Marina estava em seu escritório, revisando relatórios, quando recebeu uma ligação inesperada. Era do restaurante Bela Vista. Eles estavam organizando uma comemoração de 50 anos do estabelecimento e gostariam que ela fosse a palestrante principal do evento. A ironia era perfeita. A ex-garçonete retornando como convidada de honra. Marina aceitou imediatamente o convite. Na noite do evento, ela retornou ao restaurante que havia sido sua escola de vida, mas agora como uma executiva respeitada, esposa feliz e filantropa ativa. O salão estava lotado com funcionários atuais e antigos, clientes especiais e personalidades da cidade. Durante sua palestra, Marina falou sobre como aquele restaurante havia lhe ensinado valores fundamentais: trabalho duro, respeito pelas pessoas, atenção aos detalhes e a importância de fazer sempre o seu melhor. Ela mencionou que algumas das lições mais valiosas de sua carreira executiva haviam sido aprendidas servindo mesas e cuidando de clientes exigentes. Marina também anunciou que estava criando um fundo de desenvolvimento profissional especificamente para funcionários do setor de hospitalidade, oferecendo cursos de qualificação e oportunidades de crescimento para garçons, cozinheiros, recepcionistas e outros profissionais da área. Era sua forma de retribuir ao setor que a havia formado como pessoa e profissional. No final da noite, Marina caminhou pelo restaurante, visitando a mesa 12, onde tudo havia começado. Ela se lembrou daquele momento de decisão que havia mudado sua vida e a vida de Ricardo. Agora ela entendia que às vezes somos colocados em situações específicas para cumprir um propósito maior que nós mesmos. Ricardo, que havia comparecido ao evento como convidado especial, se aproximou de Marina na mesa histórica. Eles conversaram sobre como aquela noite havia sido um divisor de águas para ambos. Ricardo mencionou que havia começado um novo relacionamento sério com uma mulher íntegra e carinhosa, e que finalmente havia encontrado a felicidade genuína que procurava. Os dois brindaram com champanhe, celebrando não apenas suas conquistas individuais, mas o poder transformador da verdade e da coragem. Eles haviam provado que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, sempre traz recompensas que superam qualquer risco ou sacrifício temporário. Marina terminou a noite sabendo que sua jornada estava longe do fim. Ela tinha novos projetos profissionais, planos de expandir seus programas sociais e o sonho de formar uma família com Gabriel. Mas, acima de tudo, ela havia aprendido que o sucesso verdadeiro não se mede apenas por conquistas pessoais, mas pelo impacto positivo que causamos na vida de outras pessoas. A garçonete corajosa havia se tornado uma líder inspiradora, uma esposa feliz e uma força de mudança social. Sua história havia se tornado lenda na empresa e inspiração para inúmeras pessoas que sonhavam em superar suas limitações. Marina havia provado que não importa onde você começa na vida, o que importa é a coragem de fazer as escolhas certas e a determinação de nunca desistir de seus sonhos.
O círculo havia se completado perfeitamente, mas na verdade era apenas o início de um novo capítulo ainda mais promissor em sua vida extraordinária. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias que tocam o coração. Até a próxima.